Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a estranha situação de Kevin Durant no Houston Rockets. Mas calma que eu já gostaria de deixar bem claro que para mim, o maior vencedor dessa off-season disparadamente é o Houston Rockets. Eles reforçaram o garrafão com uma terceira opção, além de Steven Adams, que também tem um certo histórico de lesão, trazendo o Clint Capela de volta, reforçaram as alas e o arremesso para 3 pontos com o Dorian Finney-Smith, entregando um contrato bom para ele, trouxeram obviamente a melhor movimentação por um preço totalmente acessível, que foi o Kevin Durant ali no lugar do Jalen Green. Essa foi a principal troca, né? Teve uma certa ramificação, mas não foi tão pesada quanto aconteceu nas outras trocas do Kevin Durant recentemente. Já quando ele saiu do OKC para o Golden State, ele assinou com o Golden State. Do Golden State para o Brooklyn Nets tivemos uma grande troca, ele praticamente forçando a saída após aquela treta com o Draymond Green. Aí do Brooklyn Nets ele foi trocado para o Phoenix Suns e do Phoenix Suns ele foi trocado para o Houston Rockets. E essa última troca que foi do Phoenix Suns foi muito pesada, mandou muito recurso para a equipe do Brooklyn Nets. E comparado a esse preço, pelo que ele chegou no time do Houston Rockets, foi totalmente plausível, foi totalmente tranquilo de absorver o talento que ele é, e eu acho que ele vai se encaixar realmente como uma luva. Eu já venho falando isso há quase um ano nesse canal. Mas por que a situação ficou dramática agora, do nada? Uma situação não dramática, mas estranha. Porque o Houston Rockets supostamente não vai oferecer uma extensão máxima para o Kevin Durant. Eu acredito que essa conversa de alguma extensão salarial já deva ter sido conversada antes dele ingressar na equipe, quando eles estavam ainda em rumores de troca. Mas é estranho, porque ele está apto para receber um contrato de 122 milhões de dólares. Eu acabei de ler aqui a matéria no Bleacher Report e é sobre ela que eu queria conversar um pouco com vocês no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para que você se inscreva, ative o sininho e deixe o like no final do vídeo se você está chegando aqui agora e gostar desse conteúdo. E se você já for um Trash Talker raiz, já deixa aquele like, porque sabe que esse vídeo foi feito para você. Se quiser ajudar mais diretamente o canal, eu vou recomendar que você olhe o primeiro link aqui da descrição, que é a loja oficial do canal, camisetas oversized, de qualidade premium, estampas desenvolvidas por mim e de quantidade limitada. Quando acabar esse drop, apenas um novo drop de outros jogadores que eu ainda estou decidindo quais serão. Então adquira a sua antes que acabe. Eu te garanto que vai ser uma peça de roupa que você vai ter por muito tempo no seu guarda-roupa, por uma qualidade absurda. Então, loja Trash Talk aqui no primeiro link da descrição. Sem mais enrolações, bora começar o conteúdo. E a notícia é o seguinte: Kevin Durant não deve receber o contrato máximo, Houston Rockets não vai dar tudo de si. E por que isso é uma situação meio estranha? Porque acredito ser a primeira vez na carreira do nosso mano Kevin Durant que ele não vai receber um contrato máximo logo de cara quando ele assina com uma equipe. Ele sempre mostrou uma aptidão de ser um exímio pontuador, um jogador número 1 do ataque, o cara que é considerado por muitos até mesmo o melhor pontuador de todos os tempos, mas aparentemente o Houston Rockets não pensa muito assim e não tá entregando de bandeja já um contrato máximo para ele. E tem um motivo por trás. Primeiro a gente precisa falar sobre o histórico de contratos renovados com o time do Houston Rockets. Eles assinaram com o Fred VanVleet por 2 temporadas, 50 milhões de dólares, dá aproximadamente 25 milhões, menos do que ele estava apto para receber no seu último ano como um agente livre restrito, ou seja, cancelou o último ano de contrato dele por uma renovação de 2 anos, dividido em 50 milhões de dólares. Eles assinaram com o Alperen Sengun e com o Jalen Green, 2 contratos que não é muito comum um contrato de extensão de novato máxima. Na verdade, a extensão de contrato do Alperen Sengun foi bem tradicional. Foi de 5 anos e 185 milhões de dólares. Foi o máximo, só que foi abaixo do máximo. Não foi o máximo do máximo. Espero que eu tenha sido claro. Ele poderia ter recebido, acho que até 212, mas ele recebeu 185 pelos 5 anos, o que é um baita de um dinheiro ainda, mas só que o Houston Rockets conseguiu barganhar e abaixar esse valor. Agora, o contrato do Jalen Green realmente foi bem diferente, foi 106 milhões por 3 temporadas, o que é um contrato bem comum e também foi abaixo do máximo que ele poderia receber. Vendo da perspectiva do Houston Rockets, eles conseguem barganhar bem melhor com os jogadores, sabendo que o jogador está satisfeito dentro da franquia e sabendo que o estado do Texas paga bem menos impostos do que outros estados norte-americanos. Inclusive a ESPN fez uma reportagem que eu achei muito interessante dos salários de jogadores antes e depois dos impostos. Por exemplo, um salário de 34,6 milhões do Stephen Curry, ele recebe limpinho na conta dele, digamos assim, 15,2 milhões. O salário de LeBron James de 33,2 milhões de dólares, isso aqui tá falando na época do Cleveland, né? Ele recebeu 16,7 milhões de dólares limpinhos e assim por diante. Então, geralmente, o leão do governo acaba mordendo uma parte significativa do salário dos atletas, o que não acontece de forma tão severa quando se diz respeito ao estado do Texas. Então ali eles já conseguem barganhar um pouco melhor com os atletas. Dito isso, não é só por esses 3 contratos que eu dei de exemplo aqui e por conta do Houston Rockets estar no Texas que eles estão um pouco mais receosos na hora de entregar um contrato máximo para Kevin Durant, mas e sim porque eles têm outros calouros que eles pretendem manter na franquia durante um grande período, que eles não estão dispostos a abrir mão de não estender com eles para renovar por um contrato máximo com Kevin Durant, porque Tari Eason vai precisar de uma extensão de contrato de calouro após a temporada que vem, Amen Thompson vai precisar também de uma extensão de contrato, acredito que também depois dessa próxima temporada, e eles não querem arriscar que esses jogadores se tornem agentes
agentes livres e restritos na temporada de 2026-2027. Então, se eles fizessem uma extensão de contrato máximo de calouro para o Amen Thompson, que para mim tem potencial para ser um futuro MVP, eu vejo assim algo muito fora da curva naquele moleque, e entregasse um contrato máximo pro KD e também entregasse um contrato bom, não precisa ser máximo porque ele é reserva também pro Tyrese Eason para manter todo esse elenco junto, eles passariam muito do segundo aval, se tornariam uma das equipes mais caras de toda a NBA. E o Houston Rockets é muito mais inteligente na hora de barganhar contratos do que a maioria das outras franquias, já que a gente viu, né, presenciou após 2010, naquele The Decision, eu sempre coloco como aquele o marco, porque ali o LeBron James mostrou que a maioria dos jogadores não precisam ficar dependentes das franquias. Então os caras podem decidir o seu futuro, podem evitar receber um salário, podem explorar a agência livre. Isso já tivemos várias vertentes, né? Jogadores que exploraram a agência livre deu certo e jogadores que evitaram contratos que a equipe forneceu para ele ficar e eles acabaram se dando mal porque ninguém tinha espaço na folha salarial. Isso acontece com muitos jogadores até nos dias de hoje, como por exemplo, Jonathan Kuminga, Josh Giddey, até o próprio Quentin Grimes que eu citei no último vídeo. São 3 jogadores que não acertaram ainda um contrato de extensão com as suas equipes, Chicago Bulls, Golden State Warriors e também o Philadelphia 76ers, porque as equipes não têm mais dinheiro para oferecer para os caras. E as outras equipes também da NBA estão só esperando a bagunça acontecer. Se o cara não estender, vai entrar como agente livre e restrito, e aí sim eles começam a fazer uma disputa para um cara que está um pouquinho mais desesperado querendo trabalhar. É mais ou menos assim que as equipes estão lidando com essas estratégias para pegar uns jogadores que não são tão assediados assim pelas equipes. Jogadores assim de um tier abaixo. Isso não quer dizer que o Houston Rockets vai fazer isso com o Kevin Durant, só vai esperar para ver se todo mundo vai ficar saudável no time, todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai ficar contente, se o time vai encaixar legal para essa temporada que vem, já que eles tiveram uma excelente performance de 52 vitórias e 30 derrotas, sendo o segundo colocado do Oeste na temporada anterior. Então, eles estão dando tempo ao tempo. Vão conversar bastante com o Kevin Durant, vão tentar trabalhar ali no mental dele que ele pode ficar na equipe sem precisar de uma extensão tão grande assim. Talvez ele até aceite, se esse for o último destino da carreira dele, um corte salarial um pouquinho abaixo do máximo para que eles possam assinar com muita tranquilidade com os dois calouros. E ainda tem aquele plus, né, de que a NBA pode modificar as suas regras salariais, impor novos limites, que vai acabar complicando as equipes. Então, o Houston Rockets já está se precavendo, mesmo tendo um elenco muito talentoso, de que algo assim aconteça dentro da franquia. Então, na minha opinião, é muito inteligente por parte deles. E por causa dessas novas regras que tivemos há pouco tempo atrás entrando em vigência, muitas equipes se complicaram, como foi o caso do Phoenix Suns, que estava pagando mais de 150 milhões de dólares para apenas 3 jogadores. Todo o cap da equipe, todo o teto da folha salarial já foi gasto com 3 jogadores e eles passaram muito do segundo aval para ficar até de fora dos playoffs. Então, o Houston Rockets não se vê numa realidade como essa de arriscar complicar o futuro da equipe, os jovens jogadores, por causa do Kevin Durant. E outra coisa que pesa contra o Kevin Durant também é o histórico dele e a lealdade que ele tem com as franquias. Em um belo dia, por causa de desavenças dentro do vestiário, ele não é um cara que tenta resolver e talvez ficar na equipe. Ele prefere ir embora e falar, mano, vou pro próximo capítulo, virei a página, tô saindo do OKC que não deu certo, tô indo pro Golden State Warriors conquistar o título, tô saindo do Golden State porque eu tretei, tô indo pro Brooklyn Nets buscar meu protagonismo e mostrar que eu sou bom também, jogando longe do Stephen Curry. Vou sair do Brooklyn Nets porque os caras não fizeram todas as minhas vontades, eu tô indo jogar com Chris Paul e Devin Booker lá no Phoenix Suns. Phoenix Suns foi horrível, eu tô metendo o pé para ir pro Houston Rockets e ele ficou inclusive muito feliz. Pegaram a reação dele com o agente dele, comemorando porque ele tinha assinado com o time que ele gostaria de ir, um dos destinos que ele tinha colocado meio que numa lista não oficial de prováveis lugares que ele gostaria de jogar, que era o San Antonio Spurs, o Houston Rockets e eu acho que o Minnesota Timberwolves, se eu não estiver enganado. Então, na minha concepção, o Houston Rockets saindo na contramão desse empoderamento dos jogadores, tentando ditar um pouco mais as regras de como é dentro da franquia. Eles têm vários prós, né, por estar no estado do Texas, por ter uma flexibilidade salarial, por fazer bons contratos, por negociar muito bem com os jogadores, que deixa os dois lados contentes. O jogador recebendo por um valor justo, pagando menos impostos e trabalhando ali na franquia que está diretamente apta para disputar um título nessa próxima temporada. Eu, inclusive, fiz a previsão de que eles vão ser o líder do Oeste, chegando até uma final de conferência. E do outro lado, os jogadores sabem que na temporada agora de 2025-2026, o Houston Rockets é uma das equipes favoritas, é um dos melhores lugares para se estar jogando. Excelente técnico com o Ime Udoka, excelente front office que é bem flexível na hora de fechar contratos e também de negociar com os jogadores, faz movimentos assim não arriscados, trazendo jogadores da agência livre. Eu vejo como o time mais perigoso dessa próxima temporada e eu acho que essa pequena novela do Kevin Durant, que na verdade a mídia está colocando como se fosse um problema gigante, é apenas uma certa cautela para algo que já está eminente de acontecer. Mas lembrando que essa aqui é a minha humilde opinião, quero saber o que vocês acham aqui nos comentários. E antes da gente encerrar esse vídeo, eu gostaria de comentar sobre o Valeu Demais, que a gente tivemos do meu mano Richard MK95, mandando R$27,90, mano, muito obrigado de coração, tá portando uma lote, hein? Mandou Valeu Demais pesado, ele mandou o seguinte: salve, mano Guibeira, corrigindo o meu erro, LaMelo é o jogador mais superestimado da NBA, hoje que vi que tem uma lista de jogadores
jogadores com muito hype e pouco basquete, esqueci de colocar a vírgula. Tudo bem, meu mano. Eu acho difícil o LaMelo ir para LA, pra mim ele tem cara de Warriors ou Celtics. Aqui eu já vou ter que discordar de você porque o Warriors passou por ele no draft de 2020. Eu não acredito que ele vá se juntar ao Warriors não, mas é uma opinião, né? O Celtics eu também não vejo eles se desfazendo do projeto Jalen Brown e Jason Tatum. Eles fizeram de tudo para manter os caras e pagar menos impostos e agora eles também não dariam all-in para trazer um LaMelo Ball. Eu sou um torcedor modinha por começar a torcer pelo Warriors em 2017 por causa do meu avô, ou não, Gibson. Sou muito fã do LaMelo, como você viu. Pô, um salve, meu mano, muito obrigado mais uma vez por contribuir com o canal. Deu pra ver que você é fã do LaMelo. E não, mano, eu não acho que o LaMelo seja superestimado, eu mantenho ainda aquela minha mesma posição do outro vídeo. Eu acho que ele apenas tem azar de não conseguir se manter saudável e tá numa franquia de mercado pequeno que não está apta para disputar título. Ele é praticamente o vendedor de ingressos lá, né? Se ele sair de lá, eu garanto que os ingressos presenciais pro estádio do Charlotte Hornets vão diminuir bastante. Então, ser modinha para torcer pro Golden State 2017, eu acho que sim, mas eu acho também super normal, porque ninguém gosta de torcer para um time que não ganha. E se você começa a acompanhar a NBA e ver que um time é maneiro, você se identifica com o uniforme, os jogadores, fica fã dos caras, eu acho válido, mano. Eu comecei a torcer pro New York Knicks, por exemplo, já contei algumas vezes aqui no canal, por causa de uma jersey. Então não necessariamente foi por causa dos jogadores, mas quando eu comecei a acompanhar a NBA, quem estava chegando por lá e destruindo na franquia era o Carmelo Anthony, que me deixou mais apaixonado ainda. Falei, nossa, esse cara é muito, muito brabo e até hoje eu torço pro Knicks. Então é isso, meu mano. Continue torcendo, acompanhando a NBA, muito obrigado por apoiar o meu canal. E o Golden State Warriors é um time maneiro. Agora tá passando por uma fase meio turbulenta, mas é um time massa. Vai ser triste mesmo quando o nosso mano Stephen Curry aposentar, né? Mas agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se você ficou até aqui, significa que você gostou do vídeo, então se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, tem a loja do canal aqui embaixo, primeiro link na descrição, ou mande um valeu demais como meu mano Richard. Tem o Hypay, que o YouTube tá curtindo bastante, entregando para mais gente, e também tem o Seja Membro, que tem alguns benefícios. Então, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, até a próxima e falou!